Queridos amigos, sejam bem-vindos demais ao nosso Evangelho no Lar. Pegue o seu copo de água, coloque aí do seu ladinho o copo de água do cachorro, do seu pai, do seu filho, de quem você quiser. O Evangelho no Lar consiste em um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro, um dos livros que é a base do Espiritismo, que Allan Kardec codificou para a gente poder vir aqui estudar isso, né? Mas o Evangelho no Lar de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um estudo, sim, mas nós vamos abordar uma questão que precisa ser abordada, pois é um tema que a gente precisa conversar, não podemos ignorar, que é o suicídio, tá bom? Então vamos antes fazer uma prece, pode se considerar esse um estudo comum, né? Iniciamos agora o nosso Evangelho, agradecemos a todos os bons espíritos que estão aqui conosco e na casa de cada um dos nossos amigos para acompanhar esse estudo do Evangelho, que assim seja. Pedimos para a proteção de Jesus para esse estudo tão delicado. Bom, por que é importante a gente pedir o estudo delicado? Perdão, proteção para esse estudo que é delicado. Porque quando se fala de suicídio, a gente está trabalhando com as piores energias que tem no universo. Não existe nada pior do que uma pessoa que se suicida. Não existe lugar tão ruim na Terra para o lugar que vai o suicida. Não vamos entrar no mérito se a pessoa tem mais ou menos culpa, a gente vai falar de uma forma geral, tá? Bom, quando nós reencarnamos, nós recebemos de Deus, claro que não de Deus especificamente, sim dos bons espíritos, sim da hierarquia que ocorre no mundo espiritual, desses espíritos trabalhadores, nós recebemos a oportunidade de uma nova vida. E essa oportunidade de uma nova vida, ela também engloba você receber um corpo. E esse corpo, ele deve ser utilizado para o nosso próprio benefício nessa nossa encarnação, para que você se desenvolva em inteligência, em bondade, para que você trabalhe os seus defeitos, para que você melhore as suas qualidades e assim construindo uma encarnação vencedora, certo? Mesmo que você não vença tanto como deveria, é importante você nunca pensar nessa hipótese. Porque esse assassinato, pois o suicídio é um assassinato, além de ser um ato covarde, não sou eu que estou falando isso, é Allan Kardec. Allan Kardec fala que chama isso de covardia. É um ato que acaba prejudicando o espírito por centenas de anos. Porque não é em uma encarnação que você vai conseguir resolver o seu problema do suicídio. A pessoa que comete esse erro, ela precisa de 2, 3, 4 encarnações para reparar o mal que ela fez para o corpo físico dela, corpo espiritual e para as leis de Deus. Então eu conto uma história minha que há muitos séculos atrás eu me suicidei com veneno e até hoje, até essa encarnação, eu tinha essa gastrite por conta desse resquício de várias vidas. É claro que eu não fiquei 1000 anos com esse resquício, mas ele foi pausado, então aqueles que a gente vê hoje, por exemplo, com problemas mentais, até com os tipos de esquizofrenia, esse tipo de coisa, são aqueles que atiraram na própria cabeça, né? E várias outras enfermidades muito chocantes e muito difíceis que são consequências desse ato tão terrível. Então não importa o que está acontecendo com você, não importa a vida que você está levando, as dificuldades que você está enfrentando. Tenha em vista o seguinte: antes de você reencarnar, você se programou para isso. E não existe suicídio em nenhuma programação. Não existe assim, eu vou me suicidar com 35 anos. Não existe isso. Todas as vezes que a pessoa comete essa falha, ela está indo contra as leis de Deus, está indo contra a sua própria programação. Então, tem uma coisa também que a gente deve refletir, é que antes de você reencarnar, o seu projeto de encarnação, e nós temos sim um projeto de encarnação, tem gente que se admira com isso. Ué, se na Terra, que é uma cópia mal feita do mundo espiritual, segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, em alguns livros ele fala sobre isso. A Terra é uma cópia mal feita do mundo espiritual, uma cópia meia boca, cheia de defeitos, com muito menos tecnologia. Se na Terra nós temos alguma organização em algumas coisas, imagina no mundo espiritual. Então essa programação que você recebeu antes de reencarnar, ela estava, antes que você programou, antes de reencarnar, ela foi passada a limpo por espíritos superiores. Um espírito superior olhou e falou assim: bom, Joãozinho, é possível sim de realizar esse progresso na encarnação dele, vamos liberar. Se ele achar que você não é bom o suficiente
para traçar aquela existência e passar por aquelas dificuldades, ele não autoriza. Isso está no livro de André Luiz. Quando eles visitam esse setor, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os corpos biológicos que estão sendo preparados, o DNA, tudo que é programado antes. Isso está também em alguns livros do Violetas na Janela, por exemplo, na coleção. E temos outras literaturas do Espiritismo. Então, na verdade, quando você se programa e você reencarna, você já vem habilitado para passar bem aquela existência, sem que você se suicide, entenderam? Então o suicídio, ele é uma fuga covarde de alguém que não conseguiu concluir a sua vida terrena e ao invés de se melhorar, ou pelo menos de não se complicar tanto, ele acabou sim se complicando de verdade. E vai ter um problema bem grande para ser resolvido depois disso. Porque um problema na Terra não se compara em nada pro local que vão suicidas. Eu tenho que falar a verdade, vou fazer o quê? Então nós temos que entender que é algo muito complexo, mas essa hipótese nunca deve ser colocada na mesa por ninguém. Nunca. Não importa o que aconteça. Tá? Esta fuga, infelizmente, comum para o nosso grau evolutivo, né? Tanto que se você pegar, quase todo mundo já tem isso no seu histórico espiritual, eu já tive, vocês com certeza já devem também, ou muito provável que sim, né? Eu já analisei vários casos, já vi, mas nós temos que lutar para que isso não aconteça. Então, se você sabe de alguém que está pensando em tomar esse tipo de decisão, impeça, recomende, busque ajuda para aquela pessoa, pesquise sobre o tema, mande esse evangelho, né? Eu não vou nem falar que o local para onde os suicidas vão é um local terrível, onde tem lago de fezes, onde tem tortura, onde tem fome, sede, frio e por aí vai. Não vou nem falar sobre isso, já falei, né, na verdade, mas eu não vou nem abordar exatamente sobre esse tema. Só para finalizar, a gente tem que lembrar que cada caso é um caso. Um maluco que se suicida não está apto a entender o que ele está fazendo. Um adolescente de 16 anos que suicida não vai ter essa penalidade, pois nem o cérebro dele tomou realmente conta de todo o seu corpo, a ponto de... Tem a questão da amígdala espiritual, da amígdala cerebral, que ainda não está desenvolvida a ponto de tomar decisões com consciência, com responsabilidade. Então cada caso é um caso. Mas você sabendo a verdade e tendo o espiritismo como base da sua existência física, não deve de jeito algum pensar nunca nessa hipótese. Não importa o que aconteça, nunca tome essa decisão. Vamos encerrar agora nosso evangelho então. Muito obrigado a todos os bons espíritos que vieram nos auxiliar para falar sobre esse tema e que todos os que precisam ser atendidos sejam atendidos agora. Agradecemos ao Mestre Jesus pela excelente oportunidade. Esperamos que todas isso que nós estudamos aqui seja fixado em nossas mentes para que no dia a dia nós nos lembramos disso tudo e aplicamos em nossas vidas. Que assim seja. Encerramos nosso evangelho. Você pode beber a água. Muito obrigado. Escreve aí embaixo qual é a cidade que você está falando. E até a próxima.